Oi pessoal, a professora Ivânia de Biologia aqui de volta, continuando com a parte da botânica, né? Nós estamos estudando os fungos, então aí, olha só, nós já vimos a primeira parte dos fungos, o que são fungos, como eles são formados, que eles têm o corpo formado por hifas, quando são pluricelulares, então, que as hifas são septadas, cenocíticas, monocarióticas, dicarióticas, que o conjunto das hifas formam, então, aí um micélio, que alguns fungos formam corpo de frutificação, outros não. Nós vimos que eles podem se reproduzir de maneira assexuada ou sexuada, e hoje nós vamos enfatizar agora qual a importância dos fungos na natureza, importância dos fungos e os grupos de fungos, então, que é a taxonomia dos fungos, como é que estão divididos os fungos. Então, vamos lá, importância dos fungos. Pessoal, no passado, não muito distante, as pessoas não tinham noção da importância dos fungos na natureza. E cada vez mais o homem foi conhecendo o fungo, foi vendo o que ele é e qual é a importância para todo um ambiente, então, aí, desses seres vivos. Então, agora nós vamos falar um pouquinho para que servem os fungos. Os fungos são decompositores, então eles repõem a matéria, decompositores da matéria orgânica morta. Isso a gente chama de saprófita. Saprófita é aquele ser que se alimenta de matéria orgânica morta. E quando os fungos fazem isso, eles reciclam a matéria, devolvem gases para a atmosfera, incorporam compostos orgânicos no solo e vão ciclando a matéria. Pessoal, na natureza nada se cria, tudo se transforma, já dizia Lavoisier. Então, olha só, os fungos e as bactérias são partes essenciais de todo esse complexo de regeneração de todos os compostos químicos do planeta. Por isso, os decompositores são essenciais à vida no planeta, porque eles reciclam a matéria. A professora sempre fala, eu falei lá nos ciclos químicos, que o carbono que está no nosso corpo um dia pode estar no corpo de uma planta. Por quê? Porque a matéria cicla. A água que está no nosso corpo um dia já esteve num rio, vai poder estar nas nuvens, estará nas nuvens e assim vai, porque a água cicla. E quem participa diretamente do ciclo da matéria são os decompositores. E os fungos são decompositores, muitas espécies. Fungos comestíveis, como o champignon, aquele que as pessoas colocam nos pratos, principalmente o estrogonofe, que é o agáricos, aquele fungo então do estrogonofe. Tem ainda o shiitake, né, que é um fungo bastante comestível aí. Então os fungos são bastante utilizados na alimentação. Pessoal, eles são extremamente proteicos, os fungos têm muita proteína. Um outro processo que os fungos fazem é fermentação alcoólica. Eles são usados para a fabricação de pães. O principal fungo usado na fermentação chama Saccharomyces cerevisiae, é o fermento biológico. Então, aí é um fungo unicelular. Ele é o mascomiceto, nós vamos falar, em alguns momentos de dificuldade ele pode formar hifas, mas a maior parte do tempo ele é unicelular, então aí, aquele que se reproduz por brotamento, que nós vimos na aula anterior. Galera, na fermentação alcoólica, libera gás carbônico, eles conseguem transformar o açúcar, a glicose, então para obter energia, e isso produz álcool, tem como produto álcool e CO2 e energia, que é o ATP. Então, eles são bastante usados na indústria do álcool combustível, um gerador de energia aí para as indústrias automóveis, álcool combustível. Eles são bastante utilizados, então, aí na fermentação de pães, bolos e na fermentação para fabricação de bebidas alcoólicas também aí. Então, os fungos, eles são fermentadores e aí usados na indústria, tanto da alimentação como na produção de álcool aí. Olha só, os fungos ainda podem produzir antibiótico. O primeiro antibiótico descoberto foi penicilina, produzido por um fungo chamado Penicillium. Quem descobriu a penicilina foi um cara chamado Alexandre Fleming, num processo biológico chamado antibiose ou amensalismo. Ele percebeu que naquela placa de Petri, onde tinham as bactérias, onde tinha o fungo, as bactérias não se multiplicavam, havia um halo de inibição em volta então daquelas bactérias. Aí ele percebeu que o fungo produzia uma substância que matava as bactérias, que era a penicilina. E isso, pessoal, salvou milhões de vidas na guerra.
né? Muitas pessoas foram curadas pela penicilina na guerra. Foi o primeiro antibiótico a ser descoberto, então aí produzido por quem? Fungo Penicillium. O fungo Penicillium é um ascomiceto também. Então agora, olha só, biotecnologia. Hoje existe uma parte nova da ciência em que os fungos, eles são assim, coadjuvantes nesse processo, eles são extremamente importantes. Por quê, professora? Porque existe uma área nova da biotecnologia que chama bioprospecção. Eles ficam procurando nos seres vivos substâncias que podem ser úteis na natureza. E alguns fungos, os fungos eles são muito produtores de enzimas que o homem não produz, que a bactéria não produz, que outros seres vivos não produzem. São bactérias que são enzimas que conseguem destruir poluentes do ambiente, por exemplo. São enzimas que conseguem descompactar compostos para melhor absorção no corpo dos seres vivos, na nutrição animal, por exemplo. E a bioprospecção é uma área da biotecnologia que procura isso nos seres vivos. E ela procura bastante isso nos fungos. E tem encontrado muitas enzimas nos fungos. E aí, professora, cria o fungo no laboratório? Geralmente não, é difícil trabalhar com fungo. Eles extraem o DNA do fungo que contém o gene, que produz aquela enzima de interesse e injeta numa bactéria, porque a bactéria produz em larga escala. Então, aí faz uma bactéria transgênica com o gene do fungo e que produz, então, aí uma grande quantidade daquela enzima e pode ser usada. Essa enzima pode ser comercializada, ela pode ser vendida aí, pessoal. E às vezes ela pode despoluir rios, despoluir lagos. Eu já vi enzima que destrói o corante das lavanderias de jeans, por exemplo. E aí, então, eles estão fazendo uma investigação sobre isso para usar esse gene na bactéria que vai produzir essa enzima e essa enzima usar, então, aí para despoluir os corantes para poder ser lançados em lagoas, em rios, aí livre dessa poluição, livre do corante, ele destrói esse corante. Galera, então eles são bastante usados na biotecnologia, tá? Da produção de alimento, medicamento, entre outras coisas. Parasitas, fungo pode ser do bem, pode ser do mal. Os fungos podem ser parasitas, causar micose, candidíase. A cândida é um fungo da Deuteromiceto, então aí, e é um fungo parasita que dá sapinho, pode atacar a genitália, dá coceira, corrimento, né? Então é um fungo que é parasita, ele é 100% parasita, a Candida albicans, então aí. Olha só, então os fungos podem ser parasitas, eles podem parasitar a planta. Tem fungo que dá uma doença que é a ferrugem do café, ferrugem na soja, então são fungos aí. E aqui a professora não anotou, mas existe um fungo que se associa à raiz das plantas, que é a micorriza. A micorriza, galera, ela faz um tipo de mutualismo e ela se associa com a raiz das plantas e ela aumenta a área de absorção da raiz. E ela acaba protegendo a raiz da planta e a raiz dá um espaço para aquele fungo morar. Imagina vocês que o maior ser vivo do planeta não é a baleia, não é uma árvore, é um fungo, então, aí, que vive no solo, né? Olha só, nesse caso aqui, então, nós vamos ter alguns fungos que estão em mutualismo com a raiz das plantas e eles ajudam as plantas, uma ajuda o outro. Agora eles já colocam na semente do pinhão, no pinhão, que é a semente da gimnosperma, o pinheiro do Paraná, quando eles vão plantar, eles inoculam um esporo de micorriza. A hora que ele germina, galera, aquela semente germina, já tem a micorriza ali na raiz formando, que vai proteger o pinheiro contra a doença, contra a absorção de metais pesados. Então, olha só, as micorrizas, elas protegem a planta aí. Isso é bastante interessante. Elas aumentam a área de absorção da raiz. E elas, às vezes, têm capacidade de seleção daquilo que a raiz pode ou não absorver. Galera, agora nós vamos falar um pouquinho da classificação dos fungos. Então, aí, quem são os fungos? Nós vamos ter os fungos quitridiomicetos, zigomicetos, ascomicetos, basidiomicetos, deuteromicetos.
Essa classificação ou taxonomia que a professora está usando aqui é a mais usada, não necessariamente única, tá? Existe uma variação muito grande na taxonomia dos fungos. O Chytridium miceto mesmo, eles querem passar para o reino protista, transformá-lo num protozoário, né? Jogar para o grupo do protozoário. Então, olha só, porque ele forma flagelos aí. Mas, galera, ele é o único fungo aí que tem uma vida aquática. A maioria deles são aquáticos. Raros são terrestres. Esse Chytridium miceto, ele pode ser parasita. Ele pode parasitar, inclusive, a pele dos anfíbios e matar os anfíbios. Uma das consequências do efeito estufa, o aumento da temperatura global, está levando os fungos a parasitarem, então, aí, a multiplicação excessiva desses fungos que conseguem parasitar o corpo dos anfíbios, dos sapos, e matando várias espécies desses anfíbios, então aí. Olha só, são fungos aquáticos, a maioria, poucos no solo, eles têm flagelos, então, e eles podem ser uni ou pluricelulares. Quando eles formam hifas, elas são cenocíticas e não septadas. Fungos mais simples têm hifas cenocíticas, a gente já viu isso na aula passada, é uma hifa formada de uma célula só. Uma célula equivale a uma hifa. Zigomicetos, esse aqui é o bolor negro do pão, então aí, o bolor do pão que dá na laranja, esse é o zigomicetos. No passado ele era mais conhecido como ficomicetos. Pessoal, eles são pluricelulares, todos pluricelulares têm hifas cenocíticas, não septadas, eles são saprófitas, vão se alimentando da matéria orgânica no solo também. Quando estão no solo, eles não formam corpo de frutificação. Eles formam uma estrutura assim muito simples, ó. Na verdade, que forma ali um esporângio e aqui são produzidos os esporos. Eu vou ter as hifas e eu vou ter o esporângio. O esporângio, então, a gente consegue até visualizar isso no pão. Levanta o esporângio, produz os esporos, libera esses esporos aí. Mas isso não é considerado um corpo de frutificação, apenas um esporângio. Agora, ascomicetos, são fungos também saprófitas, se alimentam de matéria orgânica. Aqui as hifas já são septadas, assim como no Basidium micetos. E o corpo de frutificação, ele tem a forma de um saco. Eles chamam de ascocarpo. E dentro ele produz esporos chamados ascósporos. Desse grupo aqui, nós vamos ter o penicillium, nós vamos ter ainda, galera, o Saccharomyces cerevisiae, que é o fermento biológico, então aí, que ele é unicelular. Então, nos ascomicetos, nós temos fungos uni ou pluricelulares também. Quem é o unicelular, porque ele é esférico e arredondado, está nesse grupo, então aí o Saccharomyces cerevisiae, fermento biológico. Ainda temos o penicillium nesse grupo aqui. Agora, nós vamos falar, eles vivem principalmente no solo. Basidium micetos, que nós chamamos de orelhas de pau e cogumelos de chapéu. Esses são saprófitas, também se alimentam de matéria orgânica morta, e eles formam um corpo de reprodução que é o basidiocarpo, que na outra aula nós já vimos todo o processo reprodutivo, então aí eles produzem esporos chamados de basidiósporos. Nesse grupo vai estar o agáricos, vai estar o shiitake, e esse grupo aqui é o que tem maior número de cogumelos comestíveis, então aí. Galera, olha só, eles são chamados basidiomicetos, né? Mais conhecidos como cogumelos de chapéu. O corpo de frutificação é o próprio cogumelo, lembrando que o micélio fica no solo, né, galera? Então, a gente não vê o micélio, a gente consegue ver o corpo de reprodução de frutificação. Por último, os delteromicetos, são fungos totalmente parasitas, que não têm reprodução sexuada, eles não têm esporos sexuados, eles não têm aí conjugação de hifa. Esses fungos aqui só se reproduzem aí de maneira assexuada, geralmente por propagação das hifas ou por esporos assexuados. Galera, esses delteromicetos são todos parasitas, né? Então, um exemplo típico desses é a Candida albicans, que dá candidíase na genitália ou que pode dar sapinho na garganta. A Cândida, ela é sempre parasita, então aí. Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho dos líquens. O que são líquens? Líquens são associações de algas e fungos. Vamos lá.
Nós vamos dar continuação, então, aqui. Quando você olha em uma árvore e você vê uma estrutura acinzentada que parece um babadinho, quem são essas estruturas? Essas estruturas são chamadas de líquens. Líquens, galera, tem uma importância muito grande na colonização da sucessão ecológica. Nós já falamos sobre isso. Eles soltam na rocha um ácido liquênico que decompõe a rocha e transforma essa rocha num solo, então aí. Mas se a gente olhar num líquen, ele vai ter um formatinho assim, ó. Parece às vezes meio que uma florzinha, um babadinho, só que ele é uma cor acinzentada. E ele fica lá nas árvores. Do que ele é formado? Então, eu disse que ele é uma associação de mutualismo. Ele é formado, galera, de alga ou cianobactéria. Cianobactéria não é mais alga. A alga, quando forma, então, aí o líquen, galera, ela é chamada clorófita, é alga verde, ou cianobactéria, mais o ascomiceto. Então, lembrando sempre, o fungo dos líquens é o ascomiceto. Então, a alga verde, clorófita, ou clorofícia, ou a cianobactéria e o ascomiceto. Então, agora, como é que os líquens se reproduzem? Eles vivem nas árvores. E o fungo tira água, sais minerais da árvore e fornece para a alga. E a alga, galera, ela fornece matéria orgânica para o fungo. Então, um ajuda o outro. Olha só, eu vou ter mais ou menos essa associação aqui. Lembrando que pode ser alga ou cianobactéria. O que é que vem da alga para o fungo? O que vem da alga para o fungo aí, galera? O2, ela produz oxigênio e matéria orgânica. E o que o fungo fornece para a alga, que ele tira da árvore? O fungo pode tirar da árvore aí, então, né, para fornecer para a alga água e sais minerais. Compostos inorgânicos, então, aí que ele vai retirar e fornecer para ela. Um ajuda o outro. Como chama essa relação? Mutualismo, porque essa alga ela não vive fora da água se não estiver associada com um fungo, né? Então eles precisam dessa associação para sobreviver. Por isso que é o mutualismo. Como se reproduzem os líquens? Os líquens, eles são indicadores de poluição. Onde está muito poluído, você não vê líquen nas árvores. Em algumas cidades grandes com muita fumaça, tem bosque, você entra no bosque, em São Paulo mesmo, alguns bosques você entra, não tem líquen nas árvores. Por quê, professora? Porque eles são indicadores e não suportam grande poluição. Agora, olha só, no líquen tem uma estrutura aí, então, a gente pegar um pedacinho do líquen e cortar, nós vamos ver que vai haver células, haverão células chamadas de gonídeos. E hifas dos fungos no meio desses gonídeos, então aí, que são os filamentos que formam o corpo dos fungos. E tudo isso tem um nome, a hifa, mas o gonídeo tem o nome de sorédio. O que é sorédio? É a estrutura de reprodução do fungo. Então, vamos ver se a professora consegue ser clara. Se chegar o vento, a chuva, pega, arrasta o sorédio, que é um pedacinho do líquen, contendo hifas dos fungos e células das algas chamadas de gonídeos. Onde aquele sorédio chegar, ele tá aqui, galera, ele chegou, se instalou aqui em outra árvore, ele vai propagar e vai formar um novo líquen. Então, eles se reproduzem de maneira assexuada, somente assexuada por estruturas chamadas de sorédios. Então, a estrutura de propagação do líquen é o sorédio. O sorédio é formado por gonídeos das algas e hifas dos fungos. Lembrando que os fungos fazem mutualismo na forma de micorriza com a raiz das plantas e os fungos fazem mutualismo com algas ou cianobactérias formando os líquens. São dois tipos de associações que os fungos costumam fazer. Pessoal, olha só, os líquens são importantes porque eles indicam poluição e colonizadores na sucessão ecológica. Então, nós fechamos aqui a aula de fungos, né, pessoal?
Eu espero que vocês estejam antenados com os conteúdos aí, prestem atenção, fiquem ligados. Dá um link, dá aí um like, né? Eu falo link, galera, é like aí no canal, se inscreve no canal, toda vez que tiver um vídeo novo da professora, você vai ser notificado, ok?